Fala galerinha, tudo bem? Luiz aqui de novo, do Diário de Classe na Alemanha, professor aqui já há algum tempo. E ontem nós tivemos aqui na escola um dia muito esperado por todos nós, que é o Social Day. Você já fez algo parecido com isso na sua escola, alguma atividade social? Se sim, conta aqui nos comentários que hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Bom, pois é, então, todo ano a gente tem um Social Day, confesso que algumas vezes é um pouco de dor de cabeça para os professores, mas vamos falar para os pontos positivos e eu já trago isso porque que é um ponto, né, de dor de cabeça para nós. Mas o Social Day, eu já estou vivendo aqui nessa escola há 2 anos, né, na outra escola também tinha algo parecido com isso, que é um dia onde os alunos têm que fazer uma atividade social na sociedade, e essa atividade é organizada pelos professores. Como eu disse, né, aí está o ponto da dor de cabeça, porque a escola, como nós somos muito mais independentes, nós não temos, né, como no Brasil, pelo menos nas escolas que eu trabalhei, né, a secretaria ou a inspetora de aluno que cuidam de todas essas atividades para a gente basicamente, né, na maioria das vezes, apenas dá aula. Pelo amor de Deus, né, vou colocar aqui entre aspas, eu sei o quanto isso já é muito difícil aí no nosso país, né? E então aqui a gente fica encarregado de entrar em contato com uma instituição, explicar como é que funciona, o que a gente vai fazer, né? Quantos alunos a gente tem, que dia que a gente vai, que horas e tudo mais. E como as empresas aqui, a maioria, né, das empresas que podem oferecer algo parecido com isso já estão familiarizadas, porque é uma questão da cultura alemã, né? Às vezes não bate o dia, mas na maioria das vezes a gente consegue bater o dia, às vezes são muitos alunos para a atividade que a gente está pensando, precisa reorganizar quem vai, quem não vai, quando vai, como não vai, né? Aqui nessa escola a gente tem um dia fixo dessa atividade, então às vezes é mais difícil porque no calendário das empresas é um pouco mais difícil disso acontecer, mas enfim, né? Depois de tudo organizado, depois de tudo feito aí, até pelo curto período de tempo que a gente tem entre entre setembro, quando as aulas começaram, até agora, né? Dia 1º de dezembro, às vezes para organizar isso com uma empresa, 2 meses, 3 meses é um período de tempo muito curto para eles, né? Já que eles trabalham, né, sempre com um planejamento mais fixo. Mas enfim, a minha classe ontem nós fomos visitar uma Kita. Uma Kita é uma escola, vamos lá, né? A tradução no Brasil é um jardim de infância, onde, né, as crianças aqui começam a vida escolar e, né, lá temos crianças, na maioria das vezes, aí até o 7º ano, quando eles começam de fato na escola, né? Que essa é a divisão das escolas aqui. É até legal que eu fiz algo voltado também para a escola. E a Kita, né, ou a escolinha de criança aqui, né, na maioria dos seus casos, tem de crianças de 1, 2, 3 anos, né, as mais novinhas aí, depois 4, 5 e algumas de 6 e 7, como eu já disse, né, que depois vão para a escola. Então, é o jardim de infância nosso aí no Brasil. E nós oferecemos, então, mão de obra de 15 alunos para ajudar na Kita. E como aqui, né, nessa época do ano, é até um pouco estranho falar isso, né? Às vezes pessoas no Brasil não têm esse conhecimento, não viajaram para os países onde o inverno é muito mais rigoroso. Eu mesmo não tinha essa noção aí, né? Mas chega o outono aqui, todas as folhas de todas as árvores caem mesmo e fica aquele monte de folha no chão. É perigoso, porque às vezes esconde algo, principalmente para crianças, né? Que, sei lá, alguma brincou com algum brinquedo, deixou jogado ali, não dá para ver. Ou aqui na escola mesmo, uma vez foi encontrado uma faca, né? Alguém deve ter almoçado lá, nada faca cortante, mas estava no meio das folhas. E quando chove fica escorregadio, é mais difícil das crianças também ver, você não vê os caminhos, né, de brincadeiras, ou o parquinho, fica tudo cheio de folha. Então, enfim, né, eles não conseguiam limpar o jardim da escola deles, né, da Kita, e aí a gente ficou encarregado então de ajudá-los a limpar. A princípio parece, né, uma atividade muito simples, mas ontem nós ficamos lá por 4 horas, 15 pessoas rastelando, colocando em carriolas e jogando, né, carriolas e carriolas de folha num monte. E claro, chegou no final do dia, hoje também dá para sentir os alunos, todos um pouco mais cansados, porque é um trabalho muito braçal, mas ao mesmo tempo a ideia do Social Day é justamente ajudar,
né, as empresas que às vezes não podem fazer. Por exemplo, né, eu perguntei para eles ontem o que eles já fizeram ao longo desses anos aqui na escola. Esse é o último ano deles na escola. E eles falaram que um ano foi muito legal, que eles foram para uma empresa, uma instituição de caridade que recebe presentes e cartinhas de crianças na época do Natal, e eles não dão conta de embrulhar todos os presentes, né? Porque as pessoas que têm lá precisam fazer claramente o trabalho que elas já estão dispostas a fazer, e nessa época do Natal precisam às vezes fazer horas extras para embrulhar todos os presentes para poder distribuir para crianças que não têm condições. E a escola foi lá e ajudou, né? Então, é legal porque nisso tudo os alunos ficam vendo, às vezes, né, alguma coisinha simples ali, um brinquedo que alguém pediu de Natal, foi o que o menino me disse, eu embrulhei um lápis, porque um aluno queria um lápis, que ele não tinha condição. Eu sou emotivo, eu choro para tudo, mas é difícil a gente pensar que, às vezes, aqui na Alemanha também, né, a gente fala que é um país que tem muito mais condições, uma criança quer ganhar um lápis para desenhar. Mas eu acho que isso tudo fica, né, só de eu ter escutado isso ontem, ver o aluno da escola onde eu trabalho ter reconhecido isso e ter visto isso como um sinal, né, ou ter visto isso como um dia que ele realmente conseguiu aprender algo, tirar algo para ele, faz todo sentido do Social Day, né, do dia social. Então, essas questões valem muito a pena. E ontem, quando a gente acabou o nosso trabalho lá, a dona da Kita, a dona da escola, ela chegou pra gente e agradeceu de uma forma tão legal e tão linda. E que eu falei para os alunos, olha só como a gente pode ajudar muitas pessoas, às vezes com um trabalho simples, né? Porque ela ficou muito feliz que a gente pôde fazer aquilo, como ela mesma nos disse. Ela falou que o pessoal lá, os professores estão sempre, né, chegam, trabalham e tem que sair, eles mesmos não conseguem limpar, e que a nossa ajuda ontem foi muito valiosa. Ela acabou preparando depois um almoço pra gente, até para, né, agradecer, essa não era a nossa ideia, e ela preparou um almoço pra gente poder comer lá na escola. E as crianças também depois foram brincar e ficaram impressionadas, né, com o jardim delas limpo, com todos os brinquedos de novo à mostra. Então, eu acho que, né, fica claro que essa mensagem desse dia para os alunos aqui, né, outros alunos foram catar lixo em lugares, né, na cidade onde ficam mais sujos. Aqui na Alemanha é muito comum, em frente de algumas casas, ter algumas plaquinhas quadradas, mais ou menos desse tamanho, onde estão escrito, né, o nome dos judeus que foram deportados ou, né, foram para esqueci o nome agora, me fugiu o nome na cabeça, dos lugares onde eles eram levados para... ia vir o nome, esqueci, enfim, não vou lembrar aqui, eu tô com foco, né, no Social Day. E eles foram então deportados, e aí é muito sinal de respeito ir na frente dessas casas e limpar isso, né? Limpar às vezes com um bombril para deixar brilhando, porque é de bronze, e no tempo ele acaba ficando escuro. E queira ou não, quando você está fazendo isso, né? Eu já fiz isso um ano também aqui, e quando a gente passa, a gente pensa, e você olha ali, né, naquela plaquinha e fica pensando, pô, aqui morou uma pessoa que tinha uma vida e alguém veio aqui e tirou a vida dela, ou da família, né? Ou um pai, enfim. Então, tudo isso reflete nas pessoas. E, bom, eu só queria, né, deixar esse recado aqui. Como eu já falei muitas vezes na Alemanha, que o sistema aqui é diferente, né? A gente preza muito, e eu vejo todas as escolas fazendo, pelo menos todas que eu trabalhei até agora, e perguntando para amigos também, como essas atividades ainda são importantes dentro do convívio escolar, como não é só planejamento de prova e às vezes uma excursãozinha aqui ou ali, tem atividades que realmente fazem a diferença e faz com que os alunos aprendam um pouquinho mais, não somente matemática, alemão, português, aí, né, inglês, geografia, mas também aprendam a viver em sociedade e valorizar coisas que são, às vezes, né, sem juízo de valores, mais importantes do que as disciplinas escolares. E, claro, de ontem fica aí o grande aprendizado de poder ajudar alguém, principalmente nessa época do Natal, que tem muita gente que está precisando, né? Às vezes mesmo empresas, né, que, enfim,
Sim, de novo, juízo de valor. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Fica até aí, né, já entrando no Natal, nas semanas de Natal, aqui o Advento, a gente comemora bastante isso também. Uma mensagem bonita e algo legal que aconteceu aqui na escola comigo, beleza? Vou ficar por aqui. Se você já viu algo parecido, se você faz isso na sua escola e no Brasil, por favor, escreve aqui embaixo, né? Eu até gostaria de ficar sabendo, ou gostaria de saber de algumas escolas que fizeram, ou se você viu o vídeo e gostou da ideia, fala assim, pô, Luiz, eu vou tentar levar isso para minha escola. Manda uma mensagem, escreve um e-mail que eu posso ajudar a organizar isso também e falar como é que a gente faz aqui, beleza? Fico por aqui, a gente se vê na próxima semana, até mais.